Opa, pessoal! Pessoal, tô começando aqui uma playlist nova, tá? Aqui eu vou falar de dois assuntos que eu gosto bastante, que é programação e engenharia. E indo direto ao ponto aqui, para engenharia eu vou utilizar aqui a linguagem Python, tá? É uma linguagem que eu comecei a aprender, não domino, sei muito pouca coisa, mas vou aprender aqui junto com vocês, tá? Então essa playlist ela talvez seja um pouquinho mais lenta, mas eu pretendo fazer uma playlist bem diversificada e bem interessante aqui pra gente da engenharia, tá? Vou associar Python com RFEM, vou fazer algum exemplo prático com outras bibliotecas dele e vamos lá, para a prática, né? O primeiro passo aqui da playlist vai ser como inserir aqui o Python aqui na nossa máquina, tá? Com o Windows, tá? Outra coisa, eu vou aqui no iniciar, CMD, né? Para abrir o prompt de comando. Aqui no prompt de comando, eu vou digitar aqui Python. Se já tiver o Python instalado no seu computador, ele vai aparecer somente a versão ali, tá? Se não, ele vai pedir para abrir ou vai abrir direto aqui a Microsoft Store. Ele vai abrir na última versão do Python que tem disponível, que é a 3.10. Você pode baixar a 3.10, mas eu recomendo, por talvez alguma questão de compatibilidade futura aí de bibliotecas, que vocês baixem aqui o 3.9, tá? Então aqui eu vou instalar. Baixando. Isso aqui vai depender muito da conexão de vocês, né? O meu já vai terminando. E aí ele vai abrir aqui o instalador do Python, tá? Digitar aqui Python novamente para ver se ele já acabou já instalando, né, gente? É, mas se abrir o instalador, é aquela instalação padrão Next, Next, né? Porque eu já tinha aqui no meu computador. Aquela instalação Next Next, você só tem que ficar atento na última janela lá, que ele vai pedir para adicionar patch, né? Vai aparecer algo assim, add patch. E você vai marcar essa caixinha para ele adicionar, tá? Quando eu digito Python aqui no meu CMD, já estou rodando aqui o Python, tá? Então eu já consigo fazer aqui operações, né? Eu já consigo fazer uma operação matemática com os sinais que eu uso aqui no teclado mesmo, 5x5 e por aí vai, tá? Já consigo usar funções, né? Coloco aqui um olá mundo, né? Que é o que todo mundo coloca. Vou colocar aqui entre aspas, né? Para ele saber que isso aqui é uma chamada string, né? Só que ele rodando aqui no CMD, talvez não seja tão interessante aqui pra gente, né? Porque a gente roda um comando e ele já dá ali o resultado, ele não grava esse comando, né? Então eu teria que criar o meu código todo antes de rodar esse comando, né? Então talvez seja improdutivo. Eu posso rodar um código, por exemplo, usando não o Samsung, não, eu abri errado aqui, desculpe. O próprio Notepad, tá? Bloco de notas do meu computador. Eu posso rodar um código aqui, rodar não, escrever um código todo aqui, depois só pedir para ele rodar, né? Então existe essa possibilidade. A outra possibilidade é instalar o Anaconda, né? O Anaconda ele vem com geralmente ele vem com Python, não sei se ele veio agora. Aqui se ele veio. Não, Anaconda navegador, né? Ele geralmente já vem com Python. Se não vier, você vai buscar lá o Anaconda, né? Ele vai instalar aqui, abrir uma interface para você programar. Mas eu recomendo fortemente que você utilize aqui o Visual Studio, tá? Procurar aqui na internet mesmo, Visual Studio Code.
Ele é gratuito, é da Microsoft. Ele é um chamado IDE, né? É como se ele fosse um bloco de notas, mas ele também tem funções para você programar, né? Então ele vai ter algumas coisas aí que vão te auxiliar nessa programação. A desvantagem de digitar no bloco de notas, por exemplo, é que se você errar um código, você não tem nenhum auxílio, né? E aqui, nem aqui também no prompt, né? Então, no Visual Studio Code, você, teoricamente, teria esses auxílios, né? O que que tá errado, o que que não tá. Além de que, hoje em dia, os códigos são todos feitos aqui em estruturas de pastas, né? Você tem vários pedaços do código em vários pontos, né? Abri aqui o Anaconda, né? Só abrir aquela hora agora que ele terminou de abrir, né? Pode se cadastrar aqui e abrir aqui o Jupyter Notebook, por exemplo. Aqui o Jupyter Notebook. E só uma parada aqui para mostrar porque ele abriu, tá? Ele vai abrir como se fosse um caderno para você ir fazendo o seu código, tá? E aí você vai digitando, vai fazendo o passo a passo do seu código, vai fazendo essas entradas, você pode ir comentando cada trecho do seu código e por aí vai, tá? Ele vai abrir um navegador, só que esse navegador está rodando localmente e você vai criar o seu código ali. Mas voltando aqui, na hora que abrir eu volto aqui a ele, tá? O Visual Studio Code, basta aceitar aqui os cookies, né? Vou fazer o download, ele é gratuito, tá? Escolher o seu sistema operacional, colocar aqui o Windows 10. Ele vai começar aqui o download. E aí é a instalação padrão do Windows, né? VS Code, executar, aceitar os termos, né? Você pode ler e depois aceitar. Escolher um local para inserção. Eu tenho um outro HD aqui no meu computador. A unidade que eu uso para os programas é essa aqui. Então, posso criar aqui um atalho, posso fazer outras configurações e adicionar o patch, né? É interessante também adicionar o patch. É a mesma opção que aparece lá no Python, tá? Quando você instala o Python de outra forma, tá? Ou pela primeira vez. Vou aqui instalar e vou instalar aqui. Vou voltar aqui ao Anaconda enquanto ele termina, né? Ver se ele vai abrir aqui o Jupyter dessa vez. Eu tenho que fazer um login aqui. Não quero fazer. Pronto, ele vai dar certo agora. Ele só pediu aqui para abrir aqui no navegador, ó. E ele está abrindo aqui o Jupyter Notebook, né? Então eu tenho as pastas aqui que estão aqui no meu computador, né? Então eu posso iniciar aqui um novo arquivo de Python, Python 3. Tô demonstrando rápido, gente, porque a gente vai ver isso aqui no Visual Studio Code, tá? E aqui eu posso rodar aqueles mesmos códigos lá, 1 mais 5, por exemplo. E aí se eu quiser ver o resultado aqui, eu aperto Shift e Enter e ele me dá aqui esse resultado. Só que aqui eu posso colocar 1 mais 5, 6 mais 3, 8 mais 1. E aí ele vai me dar o resultado da última linha, no caso, né? Então, ele vai te dando os resultados, tá? Então, você pode criar várias linhas de código aqui. E, inclusive, você pode ir inserindo aqui o que chama de Markdown, né? Você vai criando uns textos aqui, né? Início do código, né? E aí ele vai deixando bem mais organizado, como se fosse um memorial aqui pra gente, né? Só que a gente vai conseguir usar o Jupyter lá no Visual Studio Code, por isso que eu não queria mostrar tanto aqui, tá? Lá aparece basicamente essa mesma interface aqui, mas adaptada aqui ao Visual Studio, tá? Vou voltar aqui. Ele pede para iniciar. Vou iniciar.
Aqui eu já tinha um código aqui rodando em Jupyter, né? Não deu nem tempo de ver o spoiler aqui, né? Basicamente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? É de um curso que eu tô fazendo. Mas vamos lá. Vou fechar aqui essa pasta. A interface aqui do Visual Studio, ele funciona basicamente na criação de uma pasta, né? Você vai criar uma pasta. É, E a partir dessa nova pasta, você vai criar lá no seu Windows Explorer uma pasta. Eu recomendo que use basicamente programação, códigos. Você cria essa pasta macro e para cada código que você vai criar, código de treliça, código de barra, você vai basicamente criar uma nova pasta. Criar aqui uma nova pasta, playlist YouTube. Então, todos os arquivos dessa playlist do YouTube vão estar aqui dentro da pasta, tá? Eu seleciono ela, ele vai abrir essa pasta. Tá perguntando se eu confio nos autores, né, dessa pasta. Fui eu mesmo que coloquei, né? Então, eu confio. E aí, a partir daqui, eu vou criando arquivos. Então, eu posso criar arquivos de Python misturado com Java, com JavaScript, com CSS, tudo aqui na mesma pasta, tá? E aí ele vai estruturando e vai se linkando, né? Eu posso criar subpastas, guardar uma imagem aqui e linkar essa pasta, né? Eu posso criar aqui um arquivo. Na hora que eu crio o arquivo, eu digo se é um arquivo do notebook, eu coloco aqui barra.py, né? Ele vai criar esse arquivo aqui, barra.py, tá? Então ele criou aqui barra, já deu aqui o íconezinho, né? Se você não tiver aberto ainda, ele vai pedir para instalar alguma coisa aqui. É só você dar aceitar e ele vai inserir isso aí para vocês, tá? É, o Python tem algumas ferramentas interessantes aqui pra gente, tá? Então, eu vou abrir aqui um terminal. Esse mesmo terminal é o terminal que eu tenho lá no CMD. Se vocês instalaram o Python direitinho, o comando pip vai estar funcionando. Então, toda vez que você precisar de uma ferramenta do Python, basta que você digite pip, install e o nome da ferramenta, tá? Então, por exemplo, NumPy é uma ferramenta muito utilizada aqui no Python. Pip install NumPy. E aí ele vai puxar esses dados aqui do NumPy. Toda vez que vocês precisarem de uma ferramenta, de uma biblioteca específica dele, ele vai instalar aqui. Deu instalação sucessiva, então já está aqui instalado o NumPy. E aí vai para qualquer projeto, não só para esse que está aqui aberto, tá? Então, gente, para o primeiro vídeo é isso. No próximo eu vou tentar pegar aqui um arquivo pronto para a gente entender como é que funciona mais ou menos o fluxo, tá? Então, até a próxima.